Olá, bom dia, quinto ano. Depois de um feriado prolongado, né? Feriado de Páscoa, com muito chocolate, muito doce, família reunida. Então, nós vamos dar início a mais uma videoaula. Nessa videoaula, a professora vai fazer uma revisão de alguns conteúdos de geografia que são muito importantes, tá? A professora fez um apanhado geral e aquilo que a professora considerou mais importante, a professora vai voltar lá desde a primeira página para nós fazermos uma revisão, tá bom? Depois eu vou enviar para vocês um arquivo com um resumo daquilo que vocês precisam estudar bastante, estudar muito, assim, os conceitos básicos que a professora vai passar, eu preciso que vocês estudem bastante e posteriormente, não vai ser hoje, tá? Um outro dia a professora vai enviar para vocês uma nota extra, onde vocês terão que responder algumas perguntas, tá? A professora está analisando uma outra forma de fazer essa nota extra, por isso que não vai ser enviado esses arquivos hoje, tá? Mas já vão estudando aí para ter tudo na ponta da língua, ok? Então vamos começar. A professora vai compartilhar com vocês aqui na tela a página da nossa apostila. Por que não está aparecendo? Só um pouquinho. Certo? Agora. Isso. Desculpa, pessoal, mas essas essas novas tecnologias, a professora ainda está se adaptando, né? Então, vocês me perdoem aí. Vamos lá. Então, desde as primeiras páginas, o que a professora aqui considerou mais importante? Não que as outras informações não sejam, tá? Mas para a gente fazer uma revisão, nós vamos revisar os conceitos mais importantes. Então, primeiro, falando de população, nós falamos muito sobre população brasileira, né? Mas primeiro, o que é população, né? O que define a palavra população? Então, aqui na apostila nós temos que um conjunto de pessoas que habitam um território, um determinado lugar, ele é chamado de população, né? Então, pessoas reunidas e que habitam um determinado território, essas pessoas, esse conjunto de pessoas é chamado de população. E essa população, ela pode ser muito variada, tá? Por quê? Porque num determinado território eu posso ter uma população aí com várias etnias, né? Uma mistura de várias etnias, tá? Aqui, a população da nossa cidade, por exemplo, né? Nós temos pessoas que... Nós temos alemães, nós temos portugueses, nós temos italianos, temos pessoas que vieram de outros lugares, né, que migraram para cá há pouco tempo, que são, por exemplo, os haitianos, né, que nós já conversamos na sala de aula, que nós temos um grande número de imigrantes, né, haitianos que vieram para cá procurando emprego, em busca de melhores condições de vida, tá? Então, população é um grupo de pessoas que habita em um determinado lugar, ok? Vocês desculpem aí, o Paçoca tá vacuando e não deu para tirar do áudio, do vídeo, tá? Paçoca é meu cachorro. Vamos lá. Então, aí nós falamos de IBGE. Não é a primeira vez que vocês ouvem falar nessa sigla. O que significa essa sigla? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Esse é um órgão federal que foi criado com o objetivo de realizar estudos e reunir informações sobre a população, tá? Sobre o Brasil. E o IBGE, ele faz uma pesquisa muito importante que nós conhecemos já em sala de aula, que é o censo demográfico, certo? O censo é uma pesquisa, gente, que é realizada de 10 em 10 anos.
E o censo, ele recolhe informações sobre a população, tá? Aqui, ó, no segundo parágrafo aqui dessa página, a gente tem aqui que tipo de informações que eles recolhem, né? Quais são os dados sobre a população. Então, eles recolhem dados sobre idade, sobre gênero masculino e feminino, sobre etnia, tempo de residência, escolaridade, saúde, saneamento básico disponível, tipo de moradia, meios de comunicação que são utilizados, atividades de lazer, emprego, entre outros. Como é que eles recolhem essas informações? Os recenseadores, que são as pessoas que são treinadas, né, e responsáveis por realizar essa pesquisa, eles vão de casa em casa, tá? Então, o último censo foi realizado em 2010, o próximo censo, então, seria agora em 2020, tá legal? Então, os recenseadores passam de casa em casa, aí eles têm, né, um relatório de perguntas, e eles fazem essas perguntas para a pessoa que atende eles na casa, na residência, e aí eles anotam ali as respostas. Para que isso, professora? Essas respostas, essa pesquisa, ela é analisada, tá? Por um grupo de especialistas, e aí o governo, ele pode usar essas informações para ajudar a pensar onde que as verbas, o dinheiro deve ser investido, né? Porque, por exemplo, se numa determinada cidade os recenseadores passaram, fizeram, né, o questionário, e aí no questionário, ao analisar o questionário, perceberam que naquela determinada região muitas crianças estão fora da sala de aula, não estão estudando. Então, o que vai ter que ser feito ali naquela região? Por que não estão estudando? Não tem escola para todo mundo? Qual é o problema, né? Então, analisando isso, o governo pode investir diretamente naquele problema e tentar solucionar aquele problema, né? Então, essa é uma das razões pelas quais o governo, né, o IBGE, realiza essa pesquisa, tá bom? O IBGE não realiza só essa pesquisa, né? Mas essa é uma pesquisa muito importante que ajuda, então, os governantes a governarem com mais propriedade, mais precisão e agindo no foco, naquilo que é necessário, né? Bom, então, em seguida, aqui vocês fizeram atividades, né? E aí depois a gente analisou a diferença entre populoso e povoado. O que é isso? Aqui a gente tem uma afirmação aqui nesse subtítulo dizendo que o Brasil é um país populoso e pouco povoado. O que isso quer dizer, professora? Bom, quando eu digo que o Brasil é populoso, eu quero dizer que ele tem muita gente, tá? Então, o Brasil tem muitos habitantes. Mas quando eu digo que o Brasil é pouco povoado, o que eu quero dizer? É que existem regiões no Brasil onde não tem muita gente, né? E existem regiões no Brasil onde tem gente demais, tá? Por exemplo, na região amazônica, não tem muitas pessoas morando. Já na região sudeste, por exemplo, e na região sul, muita gente morando, né? O estado de São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem muita gente que mora lá, mas tem motivos para isso, certo? E aí a gente vai ver no decorrer aqui dos textos da apostila, a gente vai entender o porquê que isso acontece. Por que será que na região norte, na região nordeste, não tem muita gente morando e na região sudeste, na região sul, o Brasil tem muita gente morando ali nessas duas regiões, por exemplo, tá? Aí, populoso significa, então, ter uma população numerosa, como a professora falou. O termo se refere à população absoluta. Então, quando eu uso o termo populoso, eu estou me referindo à população absoluta, à população total de um país, tá? Isto é,
o número total de habitantes de um município, de uma unidade federativa ou de um país, que foi o caso do exemplo que a tia deu, né? Já povoado quer dizer habitado, ocupado, e se refere à população relativa, ou seja, a quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Resumindo, o que a tia Mayara falou, populoso quer dizer que tem muita gente. Povoado quer dizer que é habitado ou não, né? Então, existem territórios no Brasil que são pouco povoados. Porém, o Brasil, no geral, é muito populoso, mas ele é pouco povoado, porque a população não é bem distribuída, né? A população se concentra em algumas regiões e em outras regiões a população é pequena, tá? Então, por isso que nós afirmamos que o Brasil é populoso, mas é pouco povoado, porque a população não se distribui de forma igual, tá bom? Vamos para a próxima, que a professora assinalou. Aqui são todas as atividades, né, que nós fizemos. Aqui ainda fizemos uma atividade assim. Mesmo sendo um dos países mais populosos do mundo, o Brasil é pouco povoado, afirmando aquilo que a professora falou. Então, tem muita gente, mas é pouco povoado por quê? Porque a população está concentrada em maior número em algumas regiões, como a região sudeste, a região sul, a região centro-oeste. Já as regiões norte e nordeste têm uma população um pouco menor, né? Então, vamos ver aqui todas as atividades, né? Crescimento da população brasileira. Aqui, o crescimento, né? O avanço, o número da população, o número de habitantes. E aí, por que isso, em algumas épocas, esse crescimento foi muito grande, tá? Isso é importante, pessoal. Olha só. A gente percebe, então, analisando esse gráfico aqui, nós já analisamos esse gráfico, né? Analisando esse gráfico, a gente percebe que entre 1872 e 2010, houve um crescimento de cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil. E vários fatores contribuíram para isso, tá? Mas tem dois aqui que são muito importantes. Olha só, a grande quantidade de imigrantes que o país começou a receber a partir de 1810. E aí eu falei para vocês em algumas ocasiões lá na escola sobre migração de massa. Migração de massa foi uma época em que muitos imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, né? Então, vou dar um exemplo bem simples. Se no Brasil tinham 100 mil pessoas morando, tá? Aí, nesse período de grande migração, muitas pessoas vieram de fora morar aqui no Brasil. Alemães, italianos, portugueses, vários, né? Vieram morar aqui no Brasil. Então, isso aumentou o número da população, tá? Então, se tinha 100 mil, vieram 50 mil, 150 mil habitantes. É uma diferença grande? Claro que é, enorme. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, né, que a população cresce, enfim, mas e aí também é ruim. Por quê? Não tinha emprego para todo mundo, não tinha escola para todo mundo, a saúde no Brasil ainda era precária na época, né, dessa migração, certo? Mas enfim, veio muita gente, população cresceu. E aí outro motivo foi o crescimento natural ou vegetativo da população. O que é esse crescimento natural ou vegetativo da população? É quantas pessoas nascem. Na verdade, é a diferença entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram, tá? Pega um, diminui pelo outro. O resultado é o crescimento natural vegetativo da população. Aqui também tem um post-it explicando, ó. Então, crescimento natural vegetativo da população é a diferença entre a taxa de natalidade e número de nascimentos,
E a taxa de mortalidade, o nome mesmo já diz, morte, né? Registrado em um grupo de 100 ou 1.000 habitantes no período de um ano em um determinado lugar. Então, o crescimento natural ou vegetativo da população é a diferença entre o número de pessoas que nasceram e o número de pessoas que morreram, tá? O resultado dessa conta é o crescimento natural ou vegetativo da população, certo? Então, esses dois pontos aqui, ó, contribuíram para esse grande aumento da população entre os anos de 1872 e 2010, né? É bastante tempo, a gente sabe, mas o crescimento foi gigantesco. E esses dois fatores contribuíram. Muitas pessoas nascendo, né? E muitas pessoas chegando no Brasil, tá bom? O crescimento natural aumentou e também o Brasil recebeu muitos imigrantes, certo? Então, as pessoas que vieram para o Brasil vieram por quê, pessoal? O que a gente tem que pensar? Quando eu mudo de um lugar para outro, eu mudo por um motivo, né? Na maioria das vezes, as pessoas mudam, vão de um lugar para outro, porque elas não estão satisfeitas com as condições em que elas estão vivendo, né? Então, os imigrantes que vieram para cá, eles passavam por dificuldades, eles não tinham empregos, eles tinham uma vida muito simples, muito sofrida, trabalhavam muito e recebiam muito pouco quando recebiam. Então, quando souberam, né, do Brasil, que o Brasil era um país muito rico, muito bonito, que eles tinham muito trabalho, que eles iam poder construir casa, família, isso chamou a atenção dos imigrantes e por isso eles vieram para cá em grande número, tá? Aí, um motivo pelo qual a população cresceu foi o número de imigrantes e o outro, o crescimento natural vegetativo da população, como a professora já falou. E por que que o crescimento natural ou vegetativo da população também aumentou? Houve uma época, ó, a partir de 1950, que começou assim a ter uma melhora muito significativa na área da medicina, né, na área da saúde em geral. As vacinas sendo criadas, né, as pessoas tomando as vacinas, saneamento básico, essas questões que envolviam saúde começaram a ter uma melhora muito grande. Então, se melhorava na área da saúde, as pessoas morriam menos, né? Então, por isso também a população cresceu, tá? Esse foi um dos motivos pelos quais o crescimento natural vegetativo da população aumentou, tá? Aí, o crescimento natural ou vegetativo da população não tem nada a ver com os imigrantes, tá? Isso é a diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem. E a partir da década de 1950, com essa melhora na medicina, as pessoas passaram a ter mais saúde, então morria menos pessoas, tá? Morriam menos pessoas. Aí, agora, nas últimas décadas, isso nós estamos, o que nós falamos até agora, nós falamos lá de 1870, 2010, né? Até 2010. Agora, nas últimas décadas, gente, houve também uma mudança na taxa de natalidade. Por quê? Porque as mulheres modernas, né, as mulheres de hoje em dia, elas passaram a ter outras prioridades, né? As mulheres de hoje em dia, elas querem estudar, elas querem se dedicar à profissão, né? Elas não querem somente ter uma família, ter filhos. Então, elas acabaram dando prioridade para os estudos, para a profissão, e foram deixando o plano de ter filhos para depois, né? Em segundo plano.
Então, isso acabou reduzindo um pouco a taxa de fecundidade das mulheres. O que é taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é o número, é a média, né, do número de filhos que uma mulher tem durante a sua vida reprodutiva. Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí com a família de vocês e perguntarem quantos irmãos os pais de vocês têm, quantos irmãos os avós de vocês têm, quantos irmãos os bisavós têm, né? Vocês vão perceber que existe uma grande diferença. Na minha casa, por exemplo, a minha mãe, ela tem 4 irmãos. Com ela, são 5 filhos, né? Já a minha mãe, ela teve 4 filhos, então já diminuiu um, né? Minha avó teve 5, minha mãe teve 4. E eu tive 3, né? Então, olha como já diminuiu. É um exemplo simples, mas em outros anos, em pesquisas que nós realizamos na sala de aula, nós percebemos assim, ó, alguns avós tinham 13, 14 irmãos, aí os pais tinham 5, e daí tinha criança que não tinha irmão ainda, né? É uma opção dos pais, certo? Então, isso também levou aí uma redução no crescimento da população, tá bom? Aqui foram atividades, né, realizadas. Composição da população brasileira. O que é isso aqui, gente? Ó, isso aqui, deixa eu até ampliar a tela para ver melhor. Acho que vocês vão conseguir acompanhar melhor. Vamos ver. Isso aqui é a pirâmide etária, tá? O que é a pirâmide etária? De acordo com essas pesquisas, né, que são realizadas pelo IBGE, os dados do Censo Demográfico, então, recolhendo os dados da população, a gente consegue perceber se tem mais homens, se tem mais mulheres e a idade dessas pessoas. Então, se faz uma pirâmide, né, depois de analisado todos esses dados, e aqui a nossa pirâmide etária é de 2010, e a gente percebe aqui, na base da pirâmide, nós temos informações, ó, 3,7% dos homens têm de 0 a 4 anos e 3,6% dos homens têm de 0 a 4 anos. Aí subindo aqui a pirâmide, ó, eu tenho a porcentagem, né, da população e aqui a idade, certo? Então, ó, de 90 a 94 anos, apenas 1% da população. A gente sabe que tem pessoas com mais idade que isso, né? Mas é bem difícil de encontrar. Então, é uma porcentagem muito pequena, quase insignificante aqui na pirâmide etária, por isso que não aparece, tá? Então, a pirâmide etária é um gráfico que mostra a porcentagem de homens e mulheres e a faixa etária, tá? Por isso o nome pirâmide etária. Vamos lá. Aqui também falando sobre pirâmide etária. Aqui é a expectativa de vida. Então, o que é a expectativa de vida, gente? A expectativa de vida, ela é o tempo médio de vida entre o nascimento e a morte de uma pessoa, tá? Então, isso é expectativa de vida, é o tempo que as pessoas vivem, tá bom? Vamos mais para baixo, aqui tudo a gente já fez, né? Fizemos essas aqui também. A professora até tirou algumas dúvidas, né, de quem me ligou, de quem mandou mensagem. Aqui a gente vem apresentar o número da população de homens e mulheres em cada região. Isso. Agora, deixa a professora se atualizar aqui. Agora, pessoal, isso aqui também já foi visto. Ok.
O movimento da população no território do país não altera a quantidade da população total, uma vez que o deslocamento é feito dentro do próprio país. Estudando o deslocamento da população, a gente percebe que existem vários tipos aí de deslocamento, né? Vocês viram. Então, a gente tem o deslocamento que acontece internamente dentro do país e o que acontece fora do país, certo? Nós chamamos o que acontece dentro do país de migração interna. E esse movimento não vai mudar o número da população, porque está acontecendo dentro do território do país, tá? Então, não vai mudar o número da população, nem para mais e nem para menos, certo? Porque está acontecendo aqui dentro do território. Por exemplo, eu moro em Santa Catarina, mas eu vou passar a morar, vou me mudar para São Paulo, tá? Mudou o número da população do meu país? Não, não mudou. Mudou do meu estado, porque eu saí, né? Mas do país não mudou, certo? Isso se chama migração interna, quando eu me desloco de um estado para outro, ok? Migração externa, aí é quando ou sai alguém do Brasil para outro país, ou então de outro país, aí vem para o Brasil. Daí é externa, porque é de fora do Brasil, né? Ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, tá bom? Na migração interna, nós temos um tipo de migração que chama muita atenção, que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando as pessoas que moram na área rural, por vários motivos, né, se deslocam, se mudam para a área urbana, tá? Um motivo, professora, que faz com que as pessoas se mudem da área rural para a área urbana: falta de escolas, de faculdades, né? As pessoas querem estudar, então procuram a área urbana, falta de trabalho. Por que falta de trabalho se no campo tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer? Teve uma época em que muitas pessoas perderam seus empregos na área rural por causa das máquinas, por exemplo, né? As máquinas acabaram tomando conta do trabalho de muitas pessoas, o que várias pessoas precisavam fazer, uma máquina fazia em menos tempo. Então, desculpa, as pessoas foram substituídas pelas máquinas, né? E aí, então, tinham que procurar emprego em outro lugar e por isso vieram para a cidade. É um motivo, gente, né? Existem vários, mas isso acontece muito. O êxodo rural, as pessoas que saem da área rural e vêm morar na área urbana em busca também de melhores condições de vida, tá bom? Ok, vamos lá. Aqui, migração interna, né? E êxodo rural, como a professora falou. Aqui o gráfico, a professora naquela videoaula explicou para vocês, né? Ó, então, em 1940, ó, as pessoas que moravam na cidade era uma porcentagem muito maior, e aqui era na área rural, né? Ó, depois foi crescendo, foi meio que igualando, né? A área urbana e a área rural, até que em 1970 a área urbana ultrapassou a área rural no número de habitantes, né? E hoje a gente sabe que a população, aqui é o gráfico de 2010, mas hoje a gente sabe que também a população urbana é muito maior do que a população rural, né? E nós temos que valorizar muito o trabalho das pessoas que moram e trabalham na área rural, porque é graças a eles que o alimento está na nossa mesa, né? Aqui nós fizemos também. Agora, a partir daqui, fluxos migratórios. Vamos lá, todo mundo acompanhando então. Deixa eu só olhar a página correta, porque a página não está ali. Na página 25, isso mesmo, foi a página que a gente parou, né? Então, pessoal, até aqui a professora revisou, tá? Voltem no vídeo, escutem de novo, tá? O vídeo é legal porque vocês podem voltar para tirar as dúvidas, ouvir de novo, né? Então,
Não fiquem com dúvidas, podem também, né, ligar para a tia, mandar um recadinho no WhatsApp que a tia responde, tá bom? Então, fluxos migratórios, pessoal. A partir da década de 1950, algumas unidades federativas começaram a ter um crescimento industrial muito elevado, principalmente na região sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo, tá? Por isso, muita gente reside em São Paulo, porque ali o crescimento da indústria ocorreu rapidamente e as pessoas procuravam emprego na cidade, no estado de São Paulo, tá? Nessa época, o governo investiu muito no transporte e isso ajudava, né, a economia do país e possibilitava, então, a circulação de pessoas. A necessidade de mão de obra para essas indústrias e o desenvolvimento dos setores de comércio e de serviços atraíram muitas pessoas do interior do Nordeste do Brasil. Isso modificou a paisagem urbana e proporcionou muitas riquezas culturais em razão dos intercâmbios que ocorriam. Por que diversidade cultural, gente? Porque a gente sabe que as pessoas que vivem no Nordeste, as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, as pessoas que vivem em São Paulo, ali ou na região Centro-Oeste, na região Sudeste, cada região tem um modo de falar, tem uma cultura especial, específica, né? Então, com esse grande fluxo migratório, as pessoas começaram a levar culturas de um lado para o outro, né? Por exemplo, o chimarrão. O chimarrão, a gente sabe que ele é culturalmente prestigiado pelos gaúchos, né? Pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, né? Até porque lá é mais frio e aí o chimarrão é quentinho, né? Porém, pessoas do Nordeste, do Norte, conhecem e apreciam também o chimarrão. Por quê? Por causa desses fluxos migratórios que levaram a cultura, né? Aqui a gente come comidas, especiarias que vêm também do Norte, do Nordeste, né? E estamos no Sul, bem longe, né? Por causa, então, desses fluxos migratórios que essas pessoas, então, trouxeram suas culturas, essas riquezas todas e compartilharam com muitas pessoas. Então, também ocorreu um fluxo migratório para a região norte. E essas pessoas que migraram para a região norte, elas foram com o objetivo de trabalhar principalmente no garimpo, tá? Por quê? Porque havia, né, aquela história toda de encontrar ouro, de enriquecer. Hoje ainda muita gente trabalha com isso, né? Mas nessas décadas de 1950 e 70, a paixão pelo ouro, a busca pelo ouro, né, para enriquecer era muito grande. Então, muitas pessoas deixavam suas casas e iam lá para essa região para trabalhar no garimpo. Aqui a gente tem, né, a foto, né, de retirantes nordestinos indo para a região norte em busca de trabalho. Houve também deslocamento de pessoas das regiões sul e sudeste em direção às áreas agrícolas do centro-oeste e do norte. Na década de 80, passou a haver indústrias mais bem distribuídas no Brasil, o que resultou em novos fluxos migratórios para diversas áreas urbanas. Então, pessoal, o que a gente pode tirar disso tudo aqui que a professora leu? Independente da região, quando uma região começava a se desenvolver mais, né, a economia da região começava a desenvolver, independente da atividade ali que estava sendo desenvolvida, as pessoas, quando ficavam sabendo, procuravam mudar, ir até lá para tentar mudar de vida, né, para começar a trabalhar, independente do que fosse, mas iam procurar melhores condições de vida, certo? Então, cada região começou a se desenvolver
de um jeito, uma região mais na agricultura, outra no garimpo, outra mais na indústria, e as pessoas começavam então a se deslocar para esses lugares em busca de emprego, tá bom? Ainda na década de 80, Pará e Rondônia, unidades federativas da região amazônica, tiveram um elevado, porém equilibrado, crescimento de suas populações em razão das migrações internas ocorrendo o mesmo na década de 1990. Então, como eu falei, né? A migração interna, ela vai alterar, sim, o número de habitantes de um estado, de uma cidade, mas não vai alterar o número de habitantes do país, porque essa migração, ela acontece dentro do próprio país, então não altera o número da população do país, tá? Aqui, nessa fotografia, a gente tem as atividades agrícolas e agropecuárias da região amazônica, trouxeram benefícios econômicos para o país, mas também foram responsáveis pelo avanço das queimadas e do desmatamento, né? Essa queimada aqui numa área rural em Manacapuru, no Amazonas, essa foto foi tirada em 2010. Então, a gente sabe que para termos atividades agropecuárias, atividades agrícolas, tem que ter campo, né? Tem que ter uma área adequada. E com isso surgiram muitas queimadas que passaram a devastar a nossa floresta, né? Aqui. Na década de 2000, pela primeira vez, todas as unidades federativas passaram a ter a sua população urbana maior que a rural. Então, se vocês analisaram lá o gráfico, vocês viram que teve uma determinada época que a população urbana ultrapassou a rural, né? Então, em 2000, todas as unidades federativas passaram a ter essa população urbana maior que a rural. Quanto aos fluxos migratórios, merecem destaque os ocorridos entre as unidades federativas vizinhas ou relativamente próximas. E aí aqui a gente tem, ó, as unidades federativas onde ocorriam os fluxos migratórios, né? Por exemplo, do Paraná para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul para o Paraná, né? Do Paraná para São Paulo para o Paraná. Minas Gerais para São Paulo para Minas Gerais. Então, aqui são só exemplos, né, para confirmar o que está sendo dito aqui, ó, que os fluxos migratórios internos ocorriam em sua maior parte, por unidades federativas vizinhas. Os estados vizinhos, então, tinham um maior número de pessoas que migravam, né, de um estado para outro, tá? Nos últimos anos, uma expressão que tem se tornado comum quando falamos em migração é a migração de retorno. O que é a migração de retorno, pessoal? A professora não vai ler tudo isso aqui, porque como é vídeo, fica muito grande, né? Mas então, o que é migração de retorno, gente? É quando a pessoa que migrou, ela retorna para a sua unidade federativa de origem, tá? Então, por exemplo, eu saí de Santa Catarina e fui para o Paraná para trabalhar. Só que alguma coisa aconteceu, não foi legal, eu não gostei, não me adaptei, não foi o que tinham me prometido, então eu vou voltar para o meu estado. Quando eu estou retornando, isso é uma migração de retorno. O nome mesmo já diz, estou retornando para a minha unidade federativa, tá? De origem, certo? Então, isso é uma migração de retorno, quando eu volto. Existem vários tipos de migração que nós vamos estudar no decorrer do ano, mas essas aqui são as que chamam mais atenção, né? Agora, aqui vocês têm que decifrar o enigma, tá? Milho menos lho, gravata menos vata, fração menos frá. O que seria isso aqui? O que será que está escrito aqui nesse enigma, tá? Descubram então, é bem fácil. Depois, falando agora das atividades, diante de tudo que foi revisado e o que foi explicado, tá? Agora, atividade. Elabore 2 perguntas para as respostas a seguir. Olha só.
são movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. As principais causas são condições econômicas precárias, desemprego, fenômenos naturais, enchentes, terremotos. Então, gente, como é que eu posso fazer perguntas para essas respostas? O que são movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país? Como é que eu chamo esse movimento que ocorre dentro do próprio país? Tá? Vocês sabem, né? As principais causas são... O que ocasiona isso, gente? Condições econômicas precárias, desemprego, fenômenos naturais como enchente, terremoto. O que isso causa? Se eu moro num lugar assim, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ficar lá, morando nesse lugar com essas condições? Com condições econômicas precárias, né? Falta de dinheiro, falta de trabalho, muita chuva, muita enchente, ou de repente um terremoto. Eu vou querer continuar morando nesse lugar? O que então essas coisas causam? O que elas vão ocasionar? Tá? Elabore então 2 perguntas que tenham essas respostas, tá bom? Aqui, marque a alternativa correta. A partir da década de 1950, muitos nordestinos migraram para o estado de São Paulo por causa do quê? O que eu falei que tinha no estado de São Paulo? Que foi, assim, um dos primeiros estados, né, a ter muito o quê? Pensem bem. Vamos lá. Letra B. Lembrando que é para marcar a correta, tá? Entre as décadas de 1950 e 70, vários nordestinos também migraram para a região norte, com o objetivo de trabalhar aonde? No setor de comércio e serviços, na construção de Brasília, na agricultura e no garimpo. Construção de Brasília, mas Brasília fica na região norte? Não sei, hein? Acho que tem alguma coisa errada aqui, sei lá. Pensem bem. Número 3. Na década de 1980, passou a haver indústrias bem mais distribuídas no Brasil. Foi o que a tia falou lá atrás na explicação. O que resultou em novos fluxos migratórios para diversas áreas urbanas. Sobre isso, é correto afirmar que... Leiam as afirmações e só assinalem as que vocês considerarem corretas. Número 4. Nos últimos anos, uma expressão tem se tornado comum quando falamos em migrações, a migração de retorno. Cite alguns fatores que têm contribuído para que migrantes retornem aos seus lugares de origem. Eu dei o exemplo, né? Se eu sair do meu lugar de origem, eu vou trabalhar em outro estado, mas aí eu chego lá, não é como eu imaginei. O que pode acontecer lá nesse outro estado que vai me fazer voltar, retornar? Na cultura brasileira, diversas formas de arte, como pintura, fotografia, música, literatura, retratam as migrações internas no Brasil. Leia o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Então, esse texto, A Triste Partida. Vocês vão ler todinho esse texto e aí depois aqui tem perguntas para vocês responderem sobre esse texto, tá? Primeira pergunta. Na verdade, isso aqui é só para conversar, tá? Para vocês analisarem. Vocês teriam que trocar ideia com a professora e com os colegas. Como não estamos na escola, analisem vocês e daí, se puderem trocar uma ideia com alguém de casa, seria legal. Após a leitura, destaque no poema as expressões que você considera diferentes. Troque ideia com os colegas, com o professor, sobre os seus significados e o que há de diferente nelas. Então, gente, ó, esse poema aqui, ele foi escrito por Patativa da Saré. Ele escreveu vários poemas e ele é bem famoso, tá? Leiam o poema e vejam aqui
o que é diferente, o que não é comum na nossa região, o que vocês nunca escutaram, ou já escutaram, mas não sabem muito bem o que significa. Então, leiam, analisem, conversem com alguém e troquem uma ideia. Letra B. O texto descreve a migração interna de brasileiros. Quais são os locais de origem e de destino mencionados? Falando no texto de Patativa da Saré. Qual é o motivo da partida? Pinte no texto os versos que indicam tristeza pela partida para outra terra. O migrante do texto deseja retornar à terra natal? Que nome se dá a esse tipo de migração? Justifique sua resposta. Bem tranquilo, né? Falamos bastante dessa migração de... Não sei. Eu sei, mas eu não vou falar, né? Geografia na prática. Analise o mapa da página 31, que indica os principais fluxos migratórios do Brasil entre as décadas de 2000 e 2010. Depois, responda as questões propostas. Então, o mapa, gente, está aqui na outra página, tá? Ó, tá aqui. Aqui mostram os fluxos migratórios. Vocês lembram que eu falei que os fluxos migratórios, a migração interna, ela se dava assim em maior número em unidades federativas vizinhas, tá? Então, olha só, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, tá? Então, em maior número, a gente está vendo aqui, ó, que são de unidades federativas próximas, né? Umas das outras, tá? Mas vamos voltar lá para as questões, mas é aquele mapa que tem que ser analisado. O que representam as setas no mapa? O que vocês acham que aquelas setinhas vermelhas estão mostrando? Quais unidades federativas apresentam os maiores fluxos migratórios? Como é que vocês vão dizer quais são os maiores fluxos migratórios, gente? Ó, analisem aqui e digam quais os maiores fluxos migratórios, tá? Opa, passou. Qual a principal mudança no padrão migratório do país na década de 2000? Qual foi a principal mudança no padrão migratório do país na década de 2000? Em sua unidade federativa, ocorreu algum fluxo de destaque de partida ou de chegada de imigrantes? Então, qual é a nossa unidade federativa? Aqui, Santa Catarina. Ocorreu, assim, um número muito grande de... Na verdade, aqui não está nem mostrando, né? Ó, que está do Paraná para o Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina não houve um fluxo migratório muito grande, né? Para analisar o mapa e para responder as questões, atenção! A espessura das linhas está associada aos menores, que são as linhas finas, e aos maiores, são as linhas mais espessas, né, mais largas, fluxos migratórios. Os sentidos das setas representam o destino das pessoas que se deslocaram. Então, por exemplo, houve muita mudança desse estado para esse? Não, né? Houve muita mudança desse estado para esse? Houve. Olha só, a seta fininha indica que poucas pessoas mudaram, né? Poucas pessoas migraram. A seta mais espessa indica que muitas pessoas migraram, né? Deu para entender, então? Quanto mais larga for aqui a seta, né? Quanto mais espessa for a seta, maior é o número de migração, tá? De pessoas que migraram. Na nossa unidade federativa, a gente viu que não houve, né? Então, uma chegada e nem uma saída de imigrantes que merecesse destaque, né? E aí, aqui é um esquema, gente, que isso aqui é super importante, porque isso aqui, na verdade, é um resumão de tudo que foi falado, tá? Vocês vão completar aqui esses tópicos, tá? Nesse esquema aqui, a dinâmica populacional brasileira.
Então, aqui vocês vão descrever o que é população, o órgão do governo que foi criado para realizar os estudos, né, o censo demográfico, as pesquisas. Para obter os diversos aspectos da população, o IBGE realiza a cada 10 anos uma pesquisa chamada de o que é população absoluta, o que é população relativa. O Brasil é um país populoso e pouco povoado, né? Isso a gente já viu, a professora já explicou. A população também pode ser analisada por meio de gráficos chamados de, lembram daquele gráfico daquela pirâmide, tá? O termo que corresponde à mobilidade espacial da população, movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país, sempre respeitando as setinhas, tá? A migração de retorno se refere... O que é migração de retorno, tá? E aí aqui, pessoal, nós encerramos os nossos estudos de hoje em geografia. Não deixem de fazer, ouçam, vejam, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Então, hoje ficamos por aqui. Tô louca de saudade, gente. Vocês não imaginam a saudade que a professora tá de estar em sala de aula com vocês, dividindo tudo que vocês sabem, tudo que eu sei, juntando tudo, né? Gosto muito de estar com vocês, estou com muita saudade e eu espero que isso tudo acabe rápido, que passe logo, mas nós já sabemos que vai demorar um pouquinho. Então, pessoal, por favor, não deixem de fazer as atividades. Se vocês deixarem de fazer as atividades, vocês podem ser prejudicados. E ninguém quer isso, né? Então, estudem bastante, façam as atividades. E aí, durante essa semana, a professora vai enviar para vocês uma nota extra, valendo 10 pontos de geografia. Também, durante essa semana, eu vou fazer um esqueminha, tipo aquele que eu fiz de história, que já entreguei para vocês, lembram? Vou fazer um esqueminha daqueles e vou enviar para vocês, mas não deixem de estudar. Vou tentar com todo carinho, com toda dedicação fazer a minha parte, mas espero que vocês façam a de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula.